Itararé Esportes. Apoio Casa Esporte. Sua emoção começa aqui. Direção do Amigão relata mau uso da praça esportiva, mas diz que estádio já tem todos os laudos necessários. Com estreia no estadual marcada só para fevereiro, jogadores da Raposa buscam a forma física tão desejada. Presidente do 13 comparece à FPF e se diz satisfeito com a tabela do estadual 2015. E ainda, um bate-papo com o gerente do Hernani Sátiro, Ascânio Pacelli. Diretoria rubro-negra confirma amistoso diante do Santa Cruz de Recife, em Pernambuco. Informação com opinião. Esse é o Itararé Esportes. Olá pessoal, boa noite. Nós vamos começar falando sobre o mercado da bola do futebol paraibano, já que os times continuam se reforçando, alguns também mandam jogadores embora, alguns jogadores pedem para sair. Quem está por dentro do assunto é o repórter Michel Bruno. As novidades com você, Michel, boa noite. Boa noite, Gustavo Rovares, boa noite a todos. Olha, com o passar dos dias, o mercado da bola aqui na Paraíba foi esfriando, uma contratação aqui, outra ali, o que já era natural, efervescência mesmo, é no início da pré-temporada, quando as equipes começam a contratar em maior quantidade. Hoje, apenas 3 nomes surgiram aí e que despertaram maior interesse em relação a contratações e saídas de atletas. O Alto Esporte perdeu um jogador experiente, em compensação ganhou outro. O goleiro Carlos, aquele mesmo que jogou no 13, que jogou pelo Botafogo, ele pediu para deixar o clube, já que recebeu uma proposta melhor do Coruripe. Então, o Carlos, que iria defender o Alto Esporte no Campeonato Paraibano, agora vai para o Coruripe de Alagoas. Em compensação, a equipe que será comandada pelo Jason Vieira ganhou um reforço do lateral esquerdo Rogerinho, aquele mesmo bastante experiente, 35 anos de idade, com passagens por 13, Botafogo, uma bola parada de qualidade. Então, Rogerinho é o novo lateral esquerdo da equipe do Alto Esporte. Quem também andou anunciando contratações foi o Atlético de Cajazeiras, e aí já informando o fechamento do elenco, o encerramento, pelo menos a princípio, das contratações. Foi o meia Fernando Pilar, esse bem conhecido do futebol paraibano, já passou por Campinense, pelo próprio Botafogo, e também o goleiro Gerson, esse vem do futebol paulista. Então essas foram as principais informações do dia. O Campinense deve anunciar a qualquer momento um lateral direito, um volante e mais um atacante. De acordo com o Francisco Dias, esses atletas já estão acertados, mas os nomes só serão divulgados após a assinatura dos contratos. Campinense que também perdeu atletas, nós vamos acompanhar daqui a pouco na matéria, foi a cobertura do dia da Raposa, Rovares. Isso mesmo, Michel, obrigado a você. E o Campinense terá como casa principal nesse campeonato paraibano o estádio Hernani Sátiro, o Amigão. Estádio esse que vem passando aí, já passou por boa parte das reformas, né, que foram programadas para aquela praça esportiva, mas ainda vem passando por esse processo, só que infelizmente algumas pessoas não contribuem para a manutenção do bem-estar dessa praça esportiva. O campeonato paraibano já tem data certa para começar. E o primeiro jogo oficial deste ano no estádio Amigão também será no próximo domingo, às 4 da tarde, quando o Lucena vai receber o Atlético de Cajazeiras aqui em Campina Grande. Fora o Lucena, outras 2 equipes também vão utilizar o estádio. O Campinense fará todas as partidas em casa por lá e o 13 vai utilizar o Hernani Sátiro quando for mandante de campo, nos clássicos contra o Campinense e o Botafogo. O Amigão está pronto para receber não só as equipes, como também os torcedores. Mas, apesar da reforma que vem sendo feita naquela praça esportiva, algumas pessoas ainda insistem em danificar o patrimônio público. De acordo com a direção do estádio, um dos banheiros da arquibancada foi quebrado durante o amistoso envolvendo o Campinense e Baraunas no último domingo. O problema já foi resolvido. Já alguns refletores que iluminam a parte externa do Amigão foram danificados, sem contar com as pichações, que não pararam de acontecer, mesmo com o local passando por reformas.
Pois é, eu vou fazer uma comparação rápida aqui. A gente está assistindo aí a várias matérias, né, em rede nacional sobre as chuvas que vêm caindo lá em São Paulo, né? Há pouco a gente mostrou uma matéria aqui no Itararé Notícias sobre um terreno, né, em que as pessoas insistem em colocar entulhos e lixo e tudo mais. No caso de São Paulo, o caso é mais grave mesmo, né, porque quando a chuva vem muita, né, e o lixo é muito também, né, acaba entupindo esgoto e tudo mais, e às vezes a população é prejudicada por justamente, né, não contribuir, né, com o bem-estar, né, com as coisas que deveriam acontecer de forma correta, né, no dia a dia. A gente pode colocar isso também em relação ao Amigão, né? Muito tempo se passou para que o estádio recebesse uma reforma do tamanho que vem recebendo, mas infelizmente as pessoas acabam, né, atrapalhando esse trabalho. Porque no momento em que está ali tudo pintadinho, bonitinho, né, e alguém vem e picha, né, vai ter que se destinar verba para aquilo de novo que poderia estar sendo destinada para outra coisa, quem sabe. Né? Então, quando se quebra uma pia em um amistoso, torcida única, né, é coisa que não dá para a gente entender. Duvido que o Ascani, que é gerente de futebol do Amigão, entenda também por que isso acontece, né, mas tem que saber lidar com isso, né, Ascani? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Realmente, infelizmente, o Amigão só vive de boas notícias. Acontece que tem algumas pessoas sem consciência que vão ao estádio para poder acabar o patrimônio público. E como viu as imagens aí, já picharam 3 vezes, nós refizemos a pintura 3 vezes. E na 4ª vez já picharam novamente. Infelizmente a gente não tem enxugar gelo. Quebraram um vaso sanitário nesse jogo domingo, já colocamos outro no local. E algumas luzes que ao redor do estádio Amigão que tem, já quebraram pela 2ª vez. E aí já estamos planejando com a empresa que se encontra lá no Amigão, para ver, modificar esse local dessas luminárias, para colocar num ponto mais alto, para ver se não quebra novamente. Trocando em miúdos, então, essa questão da iluminação ali externa do estádio Amigão, que era uma coisa que não só quem gosta de futebol, de esporte, até cobrava. Né? Até por questão de segurança do local, um espaço muito grande, né? O escuro ali, a gente sabe que crimes já aconteceram, né? Aquilo ali inibe, né? Pelo menos a iluminação já afugenta quem pensa em fazer alguma coisa desse tipo ali naquela área. O local melhor para que essa iluminação ficasse é o que está hoje. Vai ter que ser mudado por conta justamente, né, da arbitrariedade, né, do vandalismo de algumas pessoas. Exatamente. A gente já conversou com a empresa, já conversou também com a Polícia Militar, que está dando um apoio a gente lá, mas a polícia não pode ficar 24 horas lá. É verdade. E isso a gente está resolvendo, essa semana já vai resolver para poder modificar essas lâmpadas. A gente sabe que é uma questão a gente colocou essa questão da quebra do vaso sanitário durante um amistoso. A gente sabe que a estrutura, lógico, e a logística que é organizada para um jogo oficial é outra, né? Na parte interna, o que vocês pretendem fazer? Essa questão de organização de segurança e tudo mais. A gente sabe que nos banheiros também tem um pessoal que fica trabalhando lá durante o jogo, que pode inibir também ou não, infelizmente, né? Mas nesse sentido, é uma questão interna só da organização do Amigão ou há também uma conversa em relação à Polícia Militar, os clubes que vão mandar os jogos lá? Exatamente. Vou ter uma conversa essa semana com o comandante-major Gilberto para poder, nos intervalos, colocarmos a polícia ali na parte abaixo, nos banheiros, próximos banheiros, porque a gente tem um funcionário lá dentro. Fazendo a limpeza, repondo alguma coisa. Mas, geralmente, quando vem esse pessoal, não vem só um não, vem 8, 10, aí o funcionário fica se expor, e se tiver um policial lá na frente, é isso que eu vou passar para o Major Gilberto, eles podem inibir um pouco e podem ver, e se acontecer alguma coisa, o funcionário já está sabendo que vai chamar a polícia para poder prender a pessoa, para se responsabilizar pelo ato. Acho que você lembra, acho que o ano passado, né, em que eu fazia uma matéria em algum dos jogos, né, e acabei me deparando com, não sei se quebraram uma pia, algum jogo, a torcida de fora, né, acabou quebrando alguma coisa em um banheiro, e naquele momento vocês tiveram que realmente correr atrás ainda para ver se pegava o pessoal, para ver se alguém se responsabilizava. Como é que fica essa questão de responsabilidade? Né? É só do mandante, né, a torcida que vem de fora? Qual é a experiência que vocês já têm em relação a isso, para que a gente possa tentar preservar um pouco mais, né, esse patrimônio público? Esse jogo que você está falando foi contra o Fortaleza. Isso. Fortaleza, a torcida estava perdendo, não me engano, era 2, era 3-0 para o Campinense, já estava no final. Já está tendo algumas coisas também lá de fora. Né? Eles estavam querendo ir embora e a Polícia Militar não liberou, que só ia liberar o Campinense ia sair primeiro, para depois sair. Aí com isso a torcida desceu e quebraram alguns vasos, mas chamou a polícia prontamente foi lá, mas aí a gente não tem quem foi que quebrou, aí fica difícil, era mais de 200 pessoas, a gente responsabilizar um.
E isso aí fica no custo. Agora, a gente vai conversar agora com os clubes mandantes e também os visitantes. Se acontecer com a torcida, a gente vai responsabilizar ou o mandante ou o visitante. O interessante é isso mesmo. Por exemplo, se os ingressos fossem vendidos, né, como a ideia em alguns campeonatos acontece isso aí, o time visitante tem pretensão de trazer torcida para cá, os ingressos são enviados, né, são vendidos, e a responsabilidade, né, até da postura desses torcedores, o que eles fizerem aqui, é do clube visitante também, porque não dá para ter um policial para o torcedor, né, não dá para acompanhar, dizer, um desce para o banheiro, o policial vai atrás, não dá. Né, então é questão de consciência, mas infelizmente, a gente pode dizer que o brasileiro ele só aprende na marra, né, e na penalização. É uma coisa que espanta, né, e que a gente está anos-luz atrás, aí não dá nem para comparar em relação ao futebol europeu. Ascânio, a gente viu ali algumas imagens, né, em relação ao torcedor, a gente vai falar daqui a pouco sobre clássico, né, que é importante também a gente tocar nesse assunto, mas dá para, digamos, quantificar, digamos assim, até em percentual, essa evolução que o Estádio Amigão recebeu em relação à estrutura, de como era antes e de como é agora para receber o torcedor? Sim, a gente já está com 90% das obras concluídas. Agora a empresa está fazendo algumas vistorias em alguns pontos que não ficaram bem, não ficaram bons, já estão fazendo essa vistoria, já estão refazendo o trabalho, não ficou bom. E falar do Amigão, a pessoa falar da estrutura do Amigão, que estava condenada, alguns engenheiros foram lá, disseram que de 2 a 3 anos, alguma parte do Amigão ia ruir, ia cair, a estrutural do Amigão não estava toda danificada, que foi um grande problema nessa reforma, porque pensava uma coisa, mas quando começou a mexer lá, foi bem maior que imaginava. Não descobriu o tesouro no terrado não, né? É só problema. Só problema, muito problema. Também como a parte estrutural, a impermeabilização, que é muito importante agora que está lá. Tem alguns pontos que estão ainda filtrando, caindo água, que não está feito bem. Essa empresa já está refazendo novamente, onde não ficou, mas em 90% da impermeabilização foi bom. E o principal, um dos principais é a parte da elétrica, que está sendo feita, que é uma coisa que vai ser demorada, então que vai ser trocado por 100% a parte elétrica. Tá certo, então a gente faz agora o intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com o Ascânio aqui no programa, falando um pouco sobre a questão das divisões das torcidas nas arquibancadas em dia de clássico, que eu acho que uma das principais preocupações, né, uma preocupação boa, que o torcedor ainda está se preocupando em rever, né, aquele clássico com torcida dividida, ou seja, colorido, né, preto e branco, vermelho e preto. Botafogo, quando vem aqui também, é importante. Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Nós já voltamos, o assunto continua sendo o estádio Hernani Sátiro, o Amigão. Estou batendo papo aqui com o Ascânio Pacelli, que é o gerente lá do estádio O Amigão. A gente falou um pouco antes sobre a questão das reformas, das obras, né, infelizmente da falta de consciência das pessoas, de uma boa utilização daquela praça esportiva, mas falar de coisa boa agora que a gente espera que aconteça em 2015. Será que teremos torcidas divididas, arquibancadas divididas em dias de clássicos lá no Hernani Sátiro? A maior expectativa gira em torno das divisões das torcidas, principalmente nos dias de maior movimentação, como são os casos dos clássicos. No ano passado, em Campina Grande, o Ministério Público realizou uma reunião com a Polícia Militar para definir situações envolvendo os grandes da Paraíba em um mesmo jogo. O que ficou acordado foi que apenas parte da geral seria dividida entre a torcida da casa e a visitante. Notícia que não agradou muito os raposeiros e 13 anos, que esperavam ver o estádio colorido como nos velhos tempos. Na arquibancada sombra, até o momento, nenhuma divisória foi instalada. A ideia da direção do estádio é instalar uma grade móvel, que se adeque a cada clássico. Já no lado da geral, a divisão deve ser fixa e parte da estrutura já está pronta. A pergunta eu vou fazer para você, mas a gente sabe que a resposta só virá aí em outra reunião que deve acontecer
dos próximos dias aí, né? Porque a gente não gosta de ficar dizendo, pelo menos aqui a gente tenta tratar dessa forma, ainda demora para acontecer o clássico. Nessa questão de ainda demora, demorou muito tempo para se discutir, aconteceu de termos torcida de um lado e do outro, termos torcida única, né, Ascani? E o que a gente espera, eu acho que você como desportista também, é que a gente volte a ter o clássico tradicional como antes, a arquibancada geral dividida, a arquibancada sombra dividida. Na questão da estrutura, o Amigão tem essa condição? Tem essa condição, sim. A gente já, na parte da geral, já está fazendo uma parte, uma divisão, já está feito na vista da imagem ali, a muretazinha, ainda vai colocar a grade ainda, porque ele não podia colocar a grade para não cada impermeabilização. Na parte da arquibancada sombra, a gente vai fazer uma móvel. Isso depende do Ministério Público com a Polícia Militar e um acordo entre os clubes, 2 clubes, se eles vão querer desse jeito. Pelo Amigão, de acordo com o que determinar o Ministério Público, a Polícia Militar, o Amigão está preparado. Pois é, a gente sabe que vai ter jogo já nesse final de semana, né? Lógico que aí a gente não está menosprezando a equipe, mas expectativa de público baixa ainda, né? Serve de experiência, pelo menos na questão logística, né? O jogo do Lucena, de estreia do Campeonato Paraibano, a gente não pode ainda falar sobre divisão de torcidas, né? Mas a questão do clássico ele tem que ser tratado realmente com carinho, né? Eu acho que você também, como desportista, sabe que sempre foi, digamos, o divisor de águas nos campeonatos, não só às vezes em questão de decisão de campeonato. A gente viu ali em algumas imagens o gol do Campinense, que deu uma vida ao Campinense no ano passado contra o 13, e o Freitas conseguiu crescer dentro da competição. Em outros momentos é uma questão financeira mesmo, né? Os clubes passavam o ano todo querendo saber quem teria o primeiro clássico, quem teria o segundo, para se programarem na questão financeira. Acho que para quem faz o dia a dia do Amigão, isso aí também é importante. Exatamente. Fazemos o planejamento e quando é jogo 13 Campinense é diferenciado. A gente trabalha com mais amor, esperando aquele grande momento que acontecer no domingo. E mais atenção também, né? Mais atenção, dobrado, principalmente. Né? Todos os jogos, quando termina o jogo no Amigão, eu me reúno com o pessoal, minha equipe lá no Amigão, já planejando já o jogo seguinte. E a gente já está pensando já no jogo dos clássicos, já está pensando no jogo do Grêmio, já está fazendo planejamento, já pensando nisso aí, do Copa do Nordeste. Tudo isso aí. E seria uma alegria muito grande se tivesse a torcida do 13 de um lado, a torcida do Campinense do outro, como sempre foi, que fica mais bonito o Amigão. Pois é, a gente espera bom senso por parte não só dos dirigentes, mas também do Ministério Público e da Polícia Militar, né? A imprensa tem que vestir essa camisa porque clássico é um campeonato dentro do próprio campeonato. Isso daí não é novidade, né? E que a gente possa ter um clássico dos maiorais, um clássico tradição, né? O Campinense e Botafogo também, né? Da forma como a gente foi acostumado, a gente cresceu indo a campo e vendo essa bela festa, não só no Amigão, como também lá no Almeidão. Na estreia do 13 e na estreia do Campinense, do Campeonato Paraibano, essas duas equipes vão começar a competição jogando em Campina, né? Inclusive o Campinense jogando no Amigão e o 13 no PV. No mesmo dia, no mesmo horário. Nos últimos anos, a gente tem visto problemas em relação a isso, né? A Polícia Militar não tem, digamos, não é que não tem estrutura, mas tem colocado empecilhos e aí a gente não vê com maus olhos isso. Né, até ver com bons olhos, porque é uma preocupação em uma realidade hoje muito ruim, dessa violência envolvendo torcidas organizadas fora dos estádios, nos bairros, no terminal de integração. Bem, a gente foi conversar com a pessoa responsável, né, pela Polícia Militar, pela segurança, né, pela ordem pública aqui em Campina Grande, o Major Gilberto. Vamos ver o que ele falou. As principais equipes aqui da cidade só vão estrear no dia 1º de fevereiro. E logo nesse primeiro jogo deles, uma partida no Presidente Vargas e uma no Amigão. Como é que a Polícia Militar vê isso aí para o dia do jogo? Olha, a Polícia Militar, tão logo ela recepcione seu gabinete, no caso aqui no 2º Batalhão, as demandas através das diretorias do 13 e do Campinense, nós partiremos para montar o esquema policial, o plano estratégico de policiamento, para mantermos a segurança do torcedor do 13 Futebol Clube, igualmente da torcida do Campinense Futebol Clube, em que pese ocorrerem no mesmo dia, mas a Polícia Militar, através do Comando Regional de Policiamento aqui na cidade, na pessoa do senhor Coronel João da Mata, e o 2º Batalhão e as demais subunidades e unidades especializadas irão montar um plano de tal forma que atenda à demanda da segurança dos torcedores, como preconiza o Estatuto dos Torcedores. Certamente, nesse caso, deve ter um esquema de segurança reforçado e diferenciado, até porque são duas grandes torcidas, né?
Obviamente que a polícia ela recepciona a demanda e conforme essa demanda se apresenta, o planejamento é feito tal qual, de forma que é considerado, inclusive, que os jogos se darão de forma simultânea. Então, nós teremos policiamento para o estádio Amigão, o policiamento para o estádio Presidente Vargas, inclusive teremos o policiamento ordinário que fica em posições estratégicas, é onde se dá o deslocamento das torcidas de sua residência itinerário até os estádios. Então, o fato deles dois jogarem no mesmo dia, isso para a Polícia Militar acaba sendo indiferente porque a segurança vai ter, né? Exatamente, o plano estratégico ele contempla as nuances, as questões do regionalismo, mas acreditamos que as torcidas estarão focadas em tão somente torcer pelos seus respectivos times, inclusive em estádios distintos, e acreditamos que o plano irá sim atender à demanda, que é manter a segurança destes torcedores. Existe a possibilidade até de um reforço de outras cidades? Quando necessário, o comandante-geral da Polícia Militar sempre está a cavalheiro para enviar tropas a Campina Grande, e isso tem ocorrido, principalmente em jogos outros, lembramos bem, o caso do Clássico 13 Campinense, principalmente no final do campeonato, e quando no auge de uma determinada disputa, em que prevê-se uma grande quantidade de torcedores nos estádios, principalmente agora, quando os estádios já passaram por reformas, e nós estaremos sim recepcionando dos torcidas, no caso de clássicos, a exemplo 13 Campinense, Campinense Botafogo, 13 Botafogo, enfim, mas a polícia irá aguardar que as diretorias nos remetam as demandas com relação a esses jogos para que possamos completar ou finalizar os nossos planos de policiamento. E até o dia 1º de fevereiro, caso haja uma reunião envolvendo diretorias, Polícia Militar e Ministério Público sempre é bem-vindo também. Com certeza, com certeza. A questão da participação, da união, dos órgãos operativos de segurança pública com as promotorias, diga-se passagem que nós mantemos um relacionamento muito sadio, muito harmonioso, muito estreito com as promotorias, e quem tem a ganhar é o torcedor. Tem a ganhar porque se complementa cada vez mais um projeto de policiamento execuível e que vai dar com certeza segurança a esses torcedores. Então tá aí, pelo menos a conclusão que eu tiro é que o Major Gilberto se mostra muito aberto ao diálogo, né, otimista em relação até ao nosso futebol, né, que ele pretende ver 13 campinenses sentando juntos e conversando sobre clássico. Se 13 campinenses não fizerem, né, e isso a gente está aqui para cobrar, né, porque prejudica não só a eles mesmos, prejudica a você torcedor, prejudica a imprensa, prejudica a você também Rascani, porque a gente está falando sobre segurança, bem-estar do torcedor. Inclusive você falou que câmeras, né, esse ano também o Amigão ainda vai receber outras melhorias, câmeras, catracas eletrônicas, né, tentando melhorar justamente essa recepção ao torcedor. Exatamente, agora passadas as eleições, em mês de janeiro já o secretário Tibério Limeira já está entrando com uma licitação, tanto as cadeiras, novas cadeiras para o Amigão, como o monitoramento, que é uma exigência do Ministério do Estatuto do Torcedor, a catraca eletrônica e futuramente o placar eletrônico também. É importante, né? Um placar eletrônico que seja de preferência aí à prova d'água. Vamos dar uma olhada então aqui nas datas dos clássicos, né, para ter uma ideia do que o Ascani terá pela frente de trabalho aí, não só aqui, mas também o pessoal no Almeidão. Aí no dia 22 de fevereiro, Botafogo e 13, no dia 1º de março, Campinense e 13, é o primeiro clássico dos maiorais aqui em Campina. O Campinense pega o Botafogo aqui no dia 22 de março, o 13 recebe o Belo no dia 5 de abril. Jogos sempre aos domingos, né, os clássicos. 13 Campinense mando do Alvinegro, domingo dia 19 de abril no Amigão, e aí o Botafogo recebe a Raposa no Almeidão, dia 26 de abril. E a gente espera que a gente tenha aí, lógico, né, um campeonato repleto de clássicos, mas de festa, né, de arquibancadas cheias e de muita paz. Acho que é isso que você também espera, Ascani. Eu agradeço pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço também, e é isso que eu espero, que o Estádio Amigão esse ano já está totalmente liberado para as duas arquibancadas. Esse 2014 foi de grandes problemas por causa da reforma, mas toda reforma traz transtornos, mas esse ano espero que o Amigão esteja lotado. A gente espera também. Então a gente vai fazer uma pausa agora e na volta continuamos falando sobre Campeonato Paraibano, futebol, sobre a tabela do estadual. Vamos falar sobre Galo e Raposa. Até já. Pessoal, ontem nós terminamos aqui o programa falando sobre a tabela reformulada, reformulada do Campeonato Paraibano, que foi divulgada no início da noite. A gente vai dar uma olhadinha agora, para quem não, né, se ligou aí, em alguns destaques dessa tabela. Abertura aí já no domingo com Lucena e Atlético de Cajazeiras aqui no Amigão às 4 horas. São 3 jogos, né? O Souza enfrentando o Alto Esporte lá no Marizão, no sertão do estado, mesma data, mesmo horário.
E aí o seguinte, o Botafogo vai enfrentar o Miramar só no dia 1º de fevereiro. O Campinense vai enfrentar o CSP só no dia 1º de fevereiro, também só aqui em Campina. E aí o 13 encara o Santa Cruz no estádio Presidente Vargas. São 2 jogos, né, só fazendo essa correção, são 2 jogos acontecendo aí, né, nessa rodada de início, que só termina no dia 1º de fevereiro, que é um pouco estranho, mas, né, segundo alguns, foi o que se deu para fazer. Nós vamos saber, né, o que o presidente do 13, que inclusive, ao lado do presidente do Lucena, o Domício Leite, foram os únicos dirigentes das 10 equipes a participarem dessa definição da tabela. O Carlos Alberto é de se ficar pasmo, né, como o pessoal não está nem aí, né, para coisa séria aqui no nosso futebol. Vamos ver o que ele falou sobre essas definições. Essa tabela teria que ser modificada, não os encontros, os jogos, e sim as datas. Então ela beneficiou todos os clubes. Todos vão jogar 5 partidas seguidas, todos. Agora, nós tivemos a sorte de pegar as primeiras 5 em casa. Mas o Campinense vai jogar 5, o Botafogo vai jogar 5. Ela beneficiou todos 3, principalmente 13, Campinense e Botafogo. Os clássicos são no Amigão. 13, Campinense e Botafogo jogam no Amigão. Certo? E os considerados médio no Presidente Vargas. Quem compareceu foi eu e Domício do Lucena, ontem. Porque eu saí de lá depois que a tabela estava pronta, que eu queria saber como era que ela ia ficar. Então tá aí, essa é a visão do presidente do 13, o Carlos Alberto, o Bebeto do Gesso, que esteve lá ao lado do presidente Lucena, né? E o interessante é que com mais tempo a gente vai poder, né, detalhar um pouco mais essa tabela, é que o 13, em uma das rodadas, ele vai jogar, salvo engano, no dia 7 de março, joga fora contra o Miramar. Ele só volta a jogar no campeonato no dia 2 de abril, são cerca de 25 dias parado, mas o pessoal está gostando da tabela. Tudo bem, né? Falando um pouco ainda sobre o 13 lançou hoje de forma pelo menos oficial, né, o seu novo plano de sócio-torcedor, que vai ser lançado, digamos, de forma pública amanhã, né, na partida em que o 13 encara o Globo em amistoso lá no estádio Presidente Vargas. E o detalhe é o preço acessível, né, até demais, eu acho, em algumas situações, de R$20 por mês em um dos planos apresentados pela diretoria alvinegra. Bem, como já se sabe que só entrará em campo no dia 1º de fevereiro, o Campinense continua marcando amistosos. Oportunidade para que o time se conheça melhor, mas também para que os jogadores busquem a forma física ideal. O Campinense faz, nesta quarta-feira, o segundo amistoso desta pré-temporada. O segundo no estádio Amigão. Antes foram apenas jogos-treino no Renatão, contra equipes semiprofissionais e amadoras. Adaptar o grupo às dimensões maiores do gramado está sendo uma das prioridades de Francisco Diá. Um gramado com essa dimensão, talvez só o campo lá do Icasa onde eu trabalhei, 110/75, né? Dá muito espaço, então a gente tem que trabalhar para ter uma noção do campo e pode ser uma arma fatal para o adversário aqui. A diferença foi sentida no jogo contra o Baraunas. Mesmo goleando por 4-1, a equipe deu espaços ao adversário. Situação que os rubro-negros esperam administrar de melhor forma contra o Palmeira de Goianinha. O professor Diá já conversou com a gente sobre isso. E verdade, o campo é bastante grande, a gente treina no Renatão, campo menor, e dá para ocupar o espaço bem mais rápido. Mas vai ter jogos também que a gente vai pegar campo também grande e a gente tem que se acostumar e ocupar bastante o espaço. Outro fator que vem pesando literalmente é a parte física. O elenco ainda está apurando a melhor forma. O volante Negrete, por exemplo, chegou com a pré-temporada em andamento. Natural que esteja em um ritmo menor do que o dos companheiros. Também cheguei
menos de 10 dias, né? Já fiz o segundo jogo, né? No primeiro jogo eu consegui jogar 45 minutos e esse consegui jogar mais 90 minutos. Mas também pelo fator campo também, o campo é muito grande, então não dá pra gente pegar lá em cima, né? Então isso aí só vai aprimorando com os treinamentos e com o dia a dia para chegar na competição e conseguir fazer marcação sob pressão ou vir atrás da linha da bola e conseguir preencher os espaços. Por falar em chegadas e partidas, a Raposa segue no mercado em busca de reforços. Ainda mais agora que ficou sem 2 atletas. O volante Thalisson foi emprestado ao São José do Rio Grande do Sul. Já o lateral direito, Diogo, pediu para ir embora. Primeiro ele queria uma posição que não existia, chegou aqui, não estava no melhor de sua forma e queria se escalar no grito. Comigo quem escala sou eu, né? Então a gente achou por bem de liberá-lo. Era um jogador que também não foi assim, quer dizer, conosco ele não foi realista em algumas coisas. E a gente achou por bem de liberar o atleta, ele que siga a vida dele, seja feliz em outro clube. Por enquanto, o olho está no Palmeira de Goianinha, adversário desta quarta-feira. Outro amistoso deve ser confirmado para o próximo sábado. De certo, o Santa Cruz no estádio do Arruda, dia 25. Tão certo quanto o adversário para a estreia no Campeonato Paraibano, o CSP. Uma equipe muito qualificada, uma equipe que desde 2010, quando eu estava aqui no Botafogo, praticamente tem que os mesmos jogadores, né? A gente viu o jogo lá lá em Natal contra o Globo, né? Foi um jogo onde eles perderam com gol de pênalti. É um time bem compactado, que tem uma posse de bola muito boa e jogadores rodados, acostumados a disputar o Campeonato Paraibano. O CSP passou por algumas mudanças, inclusive eu acho que a principal é a saída do Ramiro, que está à frente do Lucena, mas é aquele time que muitas vezes surpreende, né? E o Souza também, né? São apontados até como terceiras forças, vamos colocar assim, né? O Botafogo aí hoje despontando com maior investimento, vem de um bicampeonato, uma conquista de campeonato brasileiro da Série D há 1 ano e pouco, apontado como grande favorito, 13 Campinense um pouco abaixo nesse sentido em relação a investimentos, embora o futebol seja uma caixinha de surpresas, não fui eu que inventei essa frase, e ainda bem que o futebol é isso, né? E aí também Souza e CSP, Nacional de Patos já teve sua fase, né? Digamos que Souza e CSP veio um pouco abaixo, mas o Diá destacando aí o Tigre lá da capital e esse acerto, né? O amistoso contra o Santa Cruz dia 25 lá no Arruda, o Campinense é acostumado a jogar lá e tem boas lembranças de jogos lá em Recife, não só contra o próprio Santa Cruz, e então, aí sim, eu acho que um teste à altura, né, do que a gente espera ver 13 Campinense jogando e apresentando futebol, né, realmente de Série B, né, de Campeonato Brasileiro, mas de nível maior do que a gente está acostumado a ver em campeonato estadual aqui, né, na Paraíba. Pessoal, terminamos o programa de hoje. Sim, o Campinense também ainda está tentando aí um para sábado à noite, né, como disse o Michel, pode ser o Potiguar de Mossoró, né, o adversário da Raposa nesse jogo, Potiguar, que enfrentou o Botafogo há poucos dias. Agora sim, terminamos o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Na tela sempre os nossos contatos para que você participe enviando sugestões, críticas e opiniões, seja pelo Facebook, onde a gente está linkando sempre os nossos vídeos, também Twitter, telefone, e-mail. A gente sempre agradece, né, pela sua participação. Amanhã a gente está de volta com muito mais esporte para você aqui na telinha da TV Itararé. Até lá!